Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo de eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo agora mais 5 coisas que você aprendeu errado em eletricidade e continua ensinando. Esta é a segunda parte dos 2 vídeos sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado dos novos lançamentos de vídeos. O objetivo deste vídeo, em continuação ao vídeo anterior, é apresentar conceitos ensinados de forma incorreta sobre eletricidade e qual é a forma correta de interpretação. Vimos alguns conceitos incorretos apresentados no vídeo anterior. Neste vídeo veremos, durante a corrente elétrica, os elétrons dos fios começam a pular de átomo em átomo. É incorreto. E falaremos também sobre a velocidade dentro do condutor. Aproveite para deixar seu like para que o Google apresente esse vídeo para outros interessados. Ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Nosso conceito incorreto da corrente elétrica: os elétrons nos fios pulam de átomo em átomo? Não, esse conceito está incorreto. Quando nós temos um pedaço de condutor, um cobre, por exemplo, mesmo sem qualquer corrente aplicada, nós temos elétrons livres, lembram? Ela é a camada de valência, formando o que os cientistas chamam de mar de elétrons, ou gás de elétrons do metal, camada de condução. O espaço, a diferença de energia entre valência e condução é muito pequena nos condutores. Aí está um instantâneo, uma foto instantânea. Os elétrons na foto estão parados. Na realidade, eles se deslocam. Lembre-se, cada elétron sofre a ação das forças de Coulomb de todos os outros elétrons, de modo que eles estão sempre em deslocamento, em constante movimento. Pensa um pouco, se os elétrons só pulassem de átomo em átomo com corrente aplicada, ou se a quantidade desses elétrons saltadores fosse função da intensidade da corrente aplicada, nós teríamos então que a condutividade do cobre seria a função da intensidade de corrente aplicada. Pouca corrente, pouca condutividade, muita corrente, muita condutividade. É assim que funciona? Claro que não. A condutividade do material para uma dada temperatura é constante. Sim, a temperatura vai levar à agitação dos elétrons, exato. Afinal, o cobre então é um isolante quando não tem corrente percorrendo? Claro que não também. É falso supor-se que a condutividade do cobre seja diferente de zero muito baixa para baixíssimo valor de corrente. Não, ela não vai variar com a corrente, vai variar com a temperatura eventualmente. Na verdade, esse constante salto de elétrons materiais, independente de ter corrente ou não, foi uma das ideias que levaram ao conceito da eletricidade ser um fluido, o que também não é verdade, nós sabemos. Ainda assim, não são todos os elétrons do átomo de um metal que ficam vagando soltos, apenas os elétrons da órbita mais externa, camada de condução. Em alguns metais, como o cobre, apenas um elétron por átomo forma um mar de elétrons. Em outros metais, alumínio, por exemplo, esse não pode ser de 2, ou em outros materiais, mais de 2 elétrons. Sabia que você já viu e sentiu o gosto de elétrons livres? Sabe aquele brilho característico dos metais? São eles, os elétrons livres. Sabe aquele gosto metálico? Isso são eles, os elétrons livres. Nos metais já existem elétrons soltos, guarde esse conceito. Na verdade, a cada centímetro cúbico de cobre, nós temos 8,5 vezes 10 elevado a 22 elétrons livres. Experimente escrever esse número com todos os zeros numa folha de papel e você vê a quantidade incrível de elétrons livres por centímetro cúbico de cobre. Corrente, não precisa corrente para eles se deslocarem. Eles já fazem isso normalmente. É como se fosse um rio correndo no leito, né? Você não está preocupado com cada molécula d'água. Você quer saber o efeito geral do fluxo do rio. Isso é a corrente elétrica. O que é um ampere? É uma carga de 1 coulomb que atravessa uma superfície em 1 segundo. Carga por unidade de tempo. Quantos elétrons nós precisamos para ter 1 coulomb de carga? Fácil, sabemos a carga do elétron. Calculamos que 1 coulomb equivale a 6,24 vezes 10 a 22 elétrons. Qual o volume que esses elétrons ocupam no cobre? Nós temos a densidade
e calculamos que o volume ocupado é 0,07 milímetros cúbicos, menor que 1/10 de milímetro cúbico. É menor do que o menor grão de areia que você já viu na vida. Suponha agora que você pegue um fio de cobre de seção reta de 1,5 milímetro quadrado. Corte um pedacinho de 1 milímetro desse fio. Se nós pudéssemos deslocar todos os elétrons livres do cobre desse volume de 1,5 milímetro cúbico em 1 segundo, a corrente seria de inacreditáveis 20,4 amperes, apenas com os elétrons livres desse diminuto volume de cobre. Uma densidade de 13,6 amperes por milímetro quadrado. O recomendado é em torno de 3 amperes por milímetro quadrado. Vamos ver isso daqui a pouco. A resistência desse segmento seria de 11,4 micro-ohms. E com essa corrente de 20,4 amperes, se fosse possível, teríamos uma potência dissipada de apenas 4,7 miliwatts e uma queda de tensão de mero 0,2 milivolts. A bateria, o que ela faz? Ela empurra os elétrons que já existem dentro do condutor do circuito e empurra alguns elétrons no condutor do circuito e recolhe, puxa algum dos elétrons do condutor do circuito. Na figura nós temos cargas elétricas, como nós visualizamos, sendo empurradas pelo terminal negativo e atraídas pelo terminal positivo. Na verdade, o que nós temos é o elétron entra em uma extremidade do condutor e sai na outra. Um elétron entra e um elétron sai, para manter o equilíbrio. Cargas em uma superfície por unidade de tempo caracteriza o quê? Corrente. Pode ser uma corrente de cargas positivas ou uma corrente de cargas negativas. O conceito correto é: na corrente elétrica, os elétrons nos fios não pulam de átomo em átomo. Existe um mar de elétrons já disponível. Conceito correto: na corrente elétrica, em condutores, os elétrons são puxados ou empurrados pela bateria ou gerador. E agora, uma grande surpresa. Será que a eletricidade dentro dos fios se move na velocidade da luz? Deve ser a velocidade instantânea, porque assim que eu aciono o interruptor, a lâmpada da minha sala se acende. E o gerador está lá em Itaipu, milhares de quilômetros de onde eu estou no Rio de Janeiro. Será verdade? Não, não é verdade. Vamos ver. Primeiro nós temos que especificar sobre qual velocidade nós estamos falando. É a velocidade de cada elétron individualmente, a velocidade média dentro do material do condutor, é a velocidade deriva média do elétron no condutor, é a velocidade de propagação do sinal, da energia. Qual dessas três velocidades nós estamos referindo? Porque elas são distintas e diferentes. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Vamos falar de voz. Está escutando a minha voz? Sabemos que a energia sonora se propaga na atmosfera padrão, 20 graus Celsius, na velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Você realmente acredita que o ar sai dos teus pulmões, ou que o ar está saindo dos meus pulmões, conforme eu gravo esse vídeo, na velocidade de mais de 1.200 km por hora? Você acredita nisso? O som é o resultado das moléculas do ar sendo puxadas e empurradas. Lembra de ondas longitudinais? Uma coisa é a velocidade com que o ar sai de nossos pulmões, bem baixinha. Outra é a velocidade de propagação da energia sonora, 340 metros por segundo. Vejamos na tabela. Quando nós estamos falando, a velocidade média do ar que sai do nosso boca, do pulmão, é de cerca de 4 metros por segundo. Quando tossimos, assopramos, é um pouco mais alta. Então, a velocidade média, ao falar, meros 4 metros por segundo. Observe que o do ar, som se propagando no ar, 340 metros por segundo, quase 100 vezes mais rápido. Uma coisa é o deslocamento do ar, outra coisa é a propagação da energia. Como funciona com os elétrons, então? Os elétrons interagem entre si pelos campos eletromagnéticos. Um pequeno deslocamento em um elétron, mesmo que a baixa velocidade, rapidamente se reflete em outros elétrons à distância. O resultado é que o efeito de energia se propaga muito mais rápido do que o mero deslocamento dos elétrons. Velocidades tão baixas quanto alguns centímetros por segundo já podem levar a temperaturas tão altas dos condutores que podem alcançar a temperatura de fusão do material. Vejamos na figura. A nossa partícula negativa à esquerda, sinal negativo em azul,
ele tem esse movimento absolutamente aleatório dentro do condutor. Lembra do mar de elétrons? Mas ele também está submetido a um campo elétrico. Então ele vai chegar do ponto inicial da trajetória ao ponto final, ao final da seta, em um certo tempo. Do ponto inicial ao ponto final, na linha reta, nós vamos saber o tempo. Temos a distância, temos o tempo, temos a velocidade de deriva dentro do condutor. Então agora temos a velocidade do elétron individual dentro do material e a velocidade média de deriva no condutor. Vamos agora usar um outro conceito, o de densidade de corrente, que é a relação entre a corrente que passa por uma determinada área, em ampere, e essa área em metros quadrados. Também podemos definir a densidade de corrente como σE, é o campo elétrico em volts por metro, e sigma a densidade, a condutividade do material. Também podemos definir densidade de corrente como o ρe vezes Vd, onde Vd é a velocidade de deriva e ρe é a densidade de cargas livres por unidade de volume, como por metro cúbico. Aí estão todas as formas que nós podemos usar para calcular a nossa densidade de corrente. Talvez você já tenha ouvido falar, se você fez um curso de engenharia, da equação da continuidade. Um complementa as equações de Maxwell. O lado esquerdo do sinal de igual está dizendo que a fonte da corrente, o lado direito, é a taxa de decréscimo de densidade volumétrica de cargas ao longo do tempo. Parece complicado? Você estudou isso na escola técnica, até na faculdade também, só que chamaram de lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que deixam o nó. A corrente não some, a taxa de variação. Se você colocar aquele lado direito da equação para o lado esquerdo de novo, fica o quê? A variação de J mais dρ de V dρ de T igual a zero. Isso é a lei de Kirchhoff. O somatório de todas as correntes no nó igual a zero. As duas equações representam exatamente o mesmo modelo. Agora temos a nossa densidade de corrente expressa de diversas maneiras. Considere agora um condutor que ele muda a área da seção reta. Temos uma área 1 maior do que a área 2. A corrente é a mesma. Lembra do slide anterior? Continuidade da carga, quantidade da corrente. A corrente I é constante nesse condutor aí. Então, I é J1A1 igual a J2A2. Quando nós relacionamos as densidades de corrente em relação às áreas, nós observamos área maior, densidade de corrente menor. Sim, por isso que você usa fio mais grosso para maiores correntes. Se você pegar uma tabela de corrente máxima por área, você vai ter uma tabela como essa. Veja que dos fios cerca de 1,5 a 6,5 milímetros quadrados é o que normalmente nós utilizamos em áreas domésticas, dentro de domicílio, até um ar-condicionado, até um abajur comum. Veja a coluna da direita, a densidade de corrente máxima, menor do que 3 amperes por metro quadrado. Então, praticamente é um número para você guardar. Se você agora trabalhar com correntes, fios mais finos ainda, em pouco acima de 3. 3 amperes por milímetro quadrado é o que se preconiza para fios de cobre que não estão dentro de dutos, têm ventilação adequada. Esse é um valor médio. Vamos agora trabalhar com a definição da densidade de corrente em função da densidade volumétrica de cargas e da velocidade deriva dentro do cobre. Fazemos a relação e o que nós temos? Se J2 é maior que J1, ou seja, se a densidade de corrente é maior, a velocidade deriva é maior. O ρe é a densidade de cargas livres por unidade de volume. Para o cobre, por exemplo, é igual a 1,357 vezes 10 elevado a 10 coulomb por metro cúbico. Como calculamos a velocidade deriva no cobre? Supondo uma densidade de corrente, conhecida nossa, de 3 amperes por milímetro quadrado, e utilizando o parâmetro do cobre, 1,357 vezes 10 a décima, coulomb por metro cúbico, nós fazemos a equação VdJ sobre ρe e obtemos cerca de 79,6 centímetros por hora. Então, se você tem um fio de cobre cuja densidade de corrente é de 3 amperes por milímetro quadrado, você pode afirmar que a velocidade média de deriva dessa carga no cobre é de pouco abaixo de 80 centímetros por hora. É uma velocidade extremamente baixa. Aí está a equação que nós estamos usando, Vd igual a J sobre ρe. Se você está curioso de como se calcula essa densidade de cargas livres, você vai usar essa equação. Não se assuste que todos os valores você encontra em qualquer livro-texto da área de condutores, eletromagnetismo. Densidade, peso atômico, número de Avogadro é constante,
A carga do elétron é constante. Para o caso do cobre, o número de elétrons livres por átomo é 1. Para alumínio, 2. E aí você obteria a densidade de cargas livres do condutor, por centímetro cúbico. Cuidado com as unidades. Vamos considerar um fio de cobre de seção reta circular com 1 milímetro de diâmetro. Nós não estamos calculando a área, nós estamos dando o diâmetro desse fio. Caso a corrente que percorre esse fio seja de 1 ampere, é substituir a equação e nós temos uma velocidade de 34 centímetros por hora. Muito lento. Você andando é muito mais rápido que o elétron no cobre. Os elétrons andam bem devagar. Mas espere que ainda tem mais. E para sinais variantes no tempo, por exemplo, corrente alternada, com a velocidade para propagação dentro do condutor. Muita atenção. Essa equação parece complicada? Não. Se você já viu os vídeos anteriores de eletromagnetismo no canal, de cabo coaxial, Mi é permeabilidade magnética, o MiR igual a 1, e sigma nós falamos que é a condutividade do cobre. Mas aí está ela simplificada para o cobre, 0,415 vezes raiz quadrada da frequência em Hz. Vamos calcular 60 Hz, corrente alternada? A velocidade de propagação da onda eletromagnética dentro do cobre é de 3,2 metros por segundo, ou seja, um pouco mais de 11 km por hora. Como comparação, você andando, uma pessoa saudável, pode caminhar a 4 km por hora, é uma passada bem tranquila. O recorde mundial de 100 metros, em média, é um pouco abaixo de 10 metros por segundo. Ou seja, o Bolt é mais rápido do que a onda eletromagnética se propagando no cobre em 60 Hz. E a energia? E a velocidade de propagação da energia? O que está acontecendo? Por onde que a energia se propaga nos fios e cabos? Não é pelo cabo, é pelo entorno, lembra? E o que tem em volta do fio? O dielétrico. Por exemplo, o polietileno, a índice de refração é de cerca de 1,5. Logo, no polietileno, a onda eletromagnética se desloca na estonteante velocidade de V, C sobre N, 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Ou seja, cerca de 66,6% da velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo. Por isso que no catálogo do cabo coaxial, com dielétrico polietileno, nós temos que o fator de velocidade é cerca de 66%. Se você viu os vídeos anteriores, você lembra dessa imagem. Nós temos um cabo coaxial comercial, o condutor é envolto por um dielétrico que é o polietileno sólido e a velocidade relativa de propagação é de 66,3%, corroborando o nosso conceito. A eletricidade dentro dos fios se move na velocidade da luz? Não. Qual o conceito correto? Nos condutores, os elétrons se deslocam em velocidades baixíssimas. Em cabos condutores, a energia eletromagnética se propaga em volta próximo à velocidade da luz. Mas ainda nós não respondemos uma pergunta. Por que quando apertamos o interruptor logo acende? Porque a distância a ser percorrida é mínima. Então nós temos cargas positivas fluem. A fim de criar-se a carga estática, movemos cargas elétricas. A eletricidade é um fluxo de carga, a eletricidade são cargas. Condutores apresentam elétrons livres se deslocando pelo material, com ou sem corrente aplicada. Se você estudou uma disciplina, sistemas de telecomunicações, você já estudou sobre o ruído, nós sabemos que todo condutor gera ruído devido à temperatura, esse movimento aleatório dos elétrons. Os elétrons dos condutores se deslocam em baixas velocidades. A energia em volta do cabo se desloca em velocidade próxima da luz no vácuo. Mas o elétron anda bem devagar, não se esqueça. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ajude a difundir esse vídeo e o conhecimento em nosso próprio idioma. Você encontra aqui no canal dezenas de vídeos sobre propagação em antenas, eletromagnetismo aplicado, sistemas de telecomunicações e mesmo eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.